Olá, é com grande satisfação que eu participo do Conatec e eu agradeço vocês, Silvana Moraes e Valéria Vasconcelos, pelo carinhoso convite. Eu sou Lara Silva e eu tenho uma extensa formação acadêmica que inclui inclusive a graduação em farmácia, mestrado e doutorado em farmacologia. E por estudar tantos medicamentos, a gente percebe que os medicamentos eles são bons, eles têm o papel deles, mas eles tendem a estabilizar as doenças e não realmente curar as doenças, tende a cronificar as doenças. Então a gente precisa de algo mais, algo que possa ajudar as pessoas a dar esse passo importante para uma saúde plena, uma saúde abundante. Recentemente eu fiz um Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde, que eu abordo então o tema ansiedade e depressão e mostro várias terapias para o tratamento dessas doenças, inclusive medicamentoso, mas várias outras terapias. Eu mesma tenho formação, tenho especialização em homeopatia, acupuntura, e atualmente eu atuo com constelação familiar. E é sobre esse o tema que eu convido você a aprofundar um pouco mais comigo. Constelação familiar é um tema fantástico, ela realmente veio para trazer mudanças valiosas para a minha vida e eu quero compartilhar isso com você. E para compartilhar isso, eu vou fazer um convite para você refletir sobre quão bem você está se sentindo no lugar que você está no mundo. Ou será que você tem aquela sensação que você ainda não encontrou o seu lugar? Bem, então eu convido você agora para assistir a palestra sobre seu lugar no mundo. Essa é uma questão relevante para você? Você já parou para refletir sobre o assunto? Ou talvez esse seja um tema que você já tenha se encontrado, já esteja num lugar confortável, mas mesmo assim, eu penso que você vai se surpreender com o ponto de vista que eu vou mostrar nessa nossa conversa. E eu te sugiro ficar bem atento. Pode ser muito interessante e trazer algo bom para você. E se você ainda não encontrou o seu lugar no mundo, fique mais atento ainda. Talvez seja a sua oportunidade para refletir e pensar como encontrar o seu lugar no mundo. Qual então seria o melhor lugar no mundo para você? Você já refletiu sobre isso? Você já saiu em busca desse lugar? Bem, eu já tive um tempo na minha vida que eu não me sentia bem onde eu estava. Parecia que algo me incomodava, algo era desconfortável. E eu sentia que eu não estava bem colocada, não estava bem posicionada. Eu conheço pessoas também que, por conta dessa sensação de desconforto, ela costuma se mudar, a trocar de endereço com muita frequência. Ela muda de cidade, muda de estado, alguns até mudam de país e levam consigo essa sensação de desconforto, essa sensação de que parece que eu não encontro o meu lugar. Tem outras pessoas que elas preferem trocar de trabalho e mudam de trabalho constantemente, mas continuam com aquela sensação de que eu ainda não encontrei o meu lugar no mundo. E tem pessoas que mudam de relacionamento, mudam de parceiros, mas continuam com aquela sensação que parece que o lugar não é confortável, não é bom, parece que nunca se sente em casa. Bem, talvez o que eu vá te dizer te surpreenda. Às vezes a gente olha para o mundo e fala assim, o mundo é mau, o mundo é difícil, o mundo é de lobos e eu não tenho meu lugar, porque não tenho meu lugar ao sol, porque as pessoas brigam e existe muito conflito e eu não consigo encontrar o meu lugar. Mas respire fundo. Você sabia que é verdade, você precisa de um bom lugar e todos nós precisamos de um bom lugar, um bom posicionamento. E você sabia que existe um lugar no mundo para cada um de nós? Você sabia que existe um lugar no mundo que é só seu? Você sabia que você tem o direito de pertencer? Porque todos nós temos o direito de pertencer. Bem, você deve estar
se perguntando, mas como assim? Eu acho o mundo tão cruel, tem tanta mundo de cobras, de lobos. Bem, mas eu vou te surpreender um pouco mais e dizer para você que ninguém no mundo pode ocupar o seu lugar. E se por acaso alguém ocupar o lugar que é seu, ele vai causar prejuízo a si mesmo e aos outros. E o pior, se você mesmo não ocupar o lugar que é seu, você também causará prejuízo a si e aos outros. Você tem o direito de pertencer. Você tem o direito a um bom lugar. E este lugar, ele é só seu, por mais que você se sinta excluído ou pense que você não tem o direito de pertencer. Basta que você se posicione e tome esse lugar, porque este lugar, ele te cai bem, é um lugar que só você pode ocupar, ele é o seu número, ele é do seu tamanho, é o lugar que verdadeiramente você vai se sentir confortável, tranquilo, bem, inteiro. A grande questão não é encontrar este lugar, sair por aí procurando nos relacionamentos, nos endereços, nos trabalhos, não é isso, mas sim tomar o lugar que é seu. Então a pergunta, ela muda para, e você? Você já tomou o seu lugar? Bem, eu também tenho uma outra questão para te fazer. Você já entrou no jogo da vida realmente? Você sabe jogar o jogo da vida? O jogo da vida é o jogo das trocas. E quem não entra no jogo das trocas, não entra no jogo da vida. O jogo das trocas é o jogo do dar e tomar. O jogo das trocas iniciou lá atrás, quando você deu a primeira inspiração, o primeiro momento, naquele momento mágico que você trocou com o meio ambiente, que você inspirou o ar e expirou. No momento que para essa troca, para a vida. Mas não só essa troca do ar que entra nos pulmões e que todos nós compartilhamos desse mesmo ar, dessa mesma atmosfera. Mas essa troca vai muito além. É a gente com o meio ambiente, é a gente com as pessoas. Você se fechou para as trocas? Então você se fechou para a vida. No jogo do dar e tomar, nós temos que estar abertos, porque quem não dá e que não toma, não joga o jogo da vida e está morto. E quando é que nós entramos no jogo da vida? No momento do nosso nascimento. E você já pensou quão grandioso é este momento? Você já imaginou como é essa sensação de entrar na vida? Nós entramos na vida através de quem? Os nossos pais. Não importa o que os nossos pais fizeram antes desse momento. O fato é que até que esse momento fosse concretizado, da forma como foi, do jeito que foi, eles nos bancaram. E você está aí ouvindo agora as minhas palavras, graças a esses pais. Não importa a maneira como foi, do jeito que foi. O fato é que você recebeu a vida. E a grande questão é, existe algum presente maior do que esse? Existe alguém no planeta, o seu ídolo ou presidente de uma grande potência, ou qualquer pessoa que seja, que ela pudesse dar algo para você que fosse maior que esse presente, que é a vida? Pense bem. Acredito eu que a sua resposta também tenha sido não. Esse é o maior presente que nós podemos receber. E apesar de, no momento que nós entramos no jogo da vida, a gente entra no jogo das trocas, do dar e tomar, aos nossos pais, nós podemos tomar, nós podemos receber, nós podemos tomar a vida que eles nos deram, mas nós não temos condições de retribuir, de dar algo
para eles em retribuição, porque na mesma altura que a vida, não há nada que nós possamos fazer. Talvez no máximo que nós possamos fazer para retribuir esse grande presente que nossos pais nos deram é passar a vida para as novas gerações, para os nossos filhos. Ou, se você não tem filhos, fazer um bom uso da sua própria vida em prol de outras vidas. Mas é o máximo que nós podemos fazer, claro, amar os nossos pais, cuidar dos nossos pais, mas esse dar que nós podemos fazer para os nossos pais ainda é pequeno diante da grandeza que é a nossa vida. Receber então a vida dos nossos pais, assim como ela é. Nesse instante nós recebemos também o nosso direito de pertencer, nesse momento que nós somos concebidos por eles. Mesmo nós, na barriga da nossa mãe, nós já temos o nosso direito de pertencer. E esse lugar que eu estou falando, esse lugar que é só seu, que é um lugar confortável, que é um lugar do seu número, do seu tamanho, apropriado para você, é o seu lugar dentro da sua família. Esse é um lugar muito especial. Esse é um lugar regido por leis, que são as leis do amor, que são as leis que eu já comentei com você. A lei do pertencimento, a lei do dar e tomar e a lei da hierarquia. Que nós vamos conseguir compreender melhor e entender por que um filósofo e psicólogo alemão chamado Bert Hellinger dizia que o amor que cura é o mesmo amor que adoece. O que ele queria dizer com essa frase é que quando esse amor ele está na ordem errada, ele está numa ordem inadequada, ele adoece. E quando esse amor está em ordem, ele frutifica, ele faz a gente crescer, evoluir e fluir com a vida. Não basta os nossos pais nos darem a vida. É preciso que você a tome inteiramente do jeito que ela é, do modo que ela é, assim, exatamente assim como ela é. Nesse momento que você toma a sua vida por inteiro, é nesse momento que você começa a ocupar o seu lugar no mundo. E será que é possível que alguém encontre um lugar no mundo sem antes tomar esse lugar que é dela, que é dessa pessoa, que é seu? Será possível você encontrar o seu lugar no mundo sem antes tomar o seu lugar dentro da sua família? E eu digo a você, talvez você inveje ou imagine como deve ser o lugar do herdeiro do trono da Inglaterra. E como seria bom se você ocupasse esse lugar. Não se iluda, não existe lugar no planeta, lugar nenhum na face da Terra que seja tão valoroso, que seja tão adequado, que seja tão perfeito, que seja realmente o confortável para você, quando você toma esse lugar. Imagine agora vários degraus numa cascata. Imagine você no pé da cascata e recebendo a água nos seus pés. Agora você vai visualizar essa cascata como se essa fosse uma cascata de vida. E no primeiro degrau estão os seus pais, no segundo degrau, seus avós, no terceiro, seus tataravós, e assim sucessivamente. Entenda que eles estão num degrau hierárquico maior que você. A vida flui através desses degraus, através dessas histórias, de toda a história da sua família que está registrada. Você tem o registro de toda essa história através do seu corpo, através do seu DNA. E você recebe essa cascata de luz, de vida, através dos seus pais. Você olha para essa cascata de pessoas, os seus antepassados, e imagine qual custo, qual preço foi pago pela sua vida. Você já imaginou quantos morreram?
quantos mataram, quantos sofreram de doenças graves, quantos foram excluídos por prostituição, por abortos, por assassinatos. Você imagina quantos passaram fome, quantos passaram necessidade, quantos passaram problemas difíceis na vida, mas mesmo assim a vida chegou até você. Você olha para essa cascata e entende e percebe e sente a grandeza de tudo isso. Mas talvez isso não ocorra. E talvez isso ocorra por causa de um foco diferente que você tem nessa cascata. Talvez você não consiga perceber a beleza e a grandeza desse fluir de vida que chega até você. Talvez o seu foco seja num pequeno ponto preto, que talvez você seja tão focado que você veja como se tudo estivesse negro. Esse negro, esse foco, ele tem um nome. Mas antes de dizer esse nome, eu gostaria de contar uma história. Hoje em dia, a gente tem percebido que Hollywood tem feito novas histórias, de velhas histórias, como a Bela Adormecida, que virou Malévola, Branca de Neve, que virou Branca de Neve e o Caçador. E eu também tenho uma história para recontar. Então, Deus criou o mundo. E olhou para tudo e disse: está tudo muito bom, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Eu sou top, como diz por aí. Muito bem. E Deus criou o mundo, disse que estava tudo perfeito, estava tudo muito bom e notou que ele precisava fazer algo mais. Então ele criou o homem e a mulher. E olhou para os dois e disse: bem, todo esse paraíso, toda essa riqueza, dei para vocês a vida e todo esse plano para vocês usufruírem. Usem com abundância. Eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. Por isso mesmo, eu plantei aqui no meio do jardim a árvore mais frondosa, a árvore mais bonita, a árvore da vida. E quero que vocês comam dessa árvore abundantemente. E depois, mais tarde, ainda acrescentou: crescei e multiplicai-vos. Mas ouça, eu quero que vocês também dêem nome a todas as coisas. Nomeie todas as coisas que eu fiz para vocês. Usufruam. Mas, observem bem, ali no cantinho desse jardim maravilhoso, existe uma árvore ressequida, uma árvore seca, sem graça, com frutos vermelhos e muito chamativos. Essa árvore é proibida para vocês. Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore do julgamento. Eu não coloquei vocês aqui para julgarem a minha obra. Eu coloquei aqui vocês para usufruírem de tudo que eu fiz, para dar nome a todas as coisas, mas não ao julgamento. E advirto vocês, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês sairão do paraíso. E aí, vocês já conhecem como acabou essa história. A grande questão é a seguinte: quantas vezes ao dia nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do julgamento, e ainda dizemos que a culpa é da Eva? Muito bem, e é isso mesmo que acontece. Cada vez que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, do julgamento, e nós julgamos, primeiramente, os nossos pais, nós colocamos em cima deles um julgamento: eles deviam ter sido assim, ou deviam ter sido assado, ou deviam ter feito isso, ou deviam ter feito aquilo. Nós somos expulsos do paraíso. E enxergamos apenas uma tela preta e não conseguimos tomar de fato a vida como ela é. A vida da maneira como ela nos foi dada, a maneira como ela nos foi presenteada, a vida com o preço que ela custou aos nossos pais e aos nossos antepassados, e ao preço que também nós pagamos pela vida. Mas enquanto nós estamos no julgamento,
e não aceitamos, e não queremos, e esperneamos, e não sentamos no nosso lugar, não tomamos o nosso lugar, nós realmente saímos do paraíso. O julgamento, como essa imagem preta de um pequeno ponto ampliado, ele nos cega para tudo mais. Ele nos faz enxergar só o lado negro, o ponto negro, e ele não deixa a gente perceber a grandeza, a vitalidade, a grandeza da vida. O julgamento do bem e do mal, do que deveria ter sido, como eu acho que tinha que ser as coisas, ele nos divide, nos fragmenta, nos enfraquece. Faz com que a gente tome a parte pelo todo. E a gente deixa de dar nome às coisas e, como Jesus já dizia, conheceis a verdade vos libertará. Dê nome, ao invés de julgar. Mas nós nos cegamos. Quando nós tomamos a parte pelo todo, nós apenas enxergamos a parte em detrimento do todo. E é apenas no momento que nós abrimos mão do julgamento, que nós abrimos o nosso coração para a vida como ela é, do jeito que ela é, do jeito que ela nos foi presenteada, entendemos a grandeza desse fluir da vida ao longo das gerações até chegar a nós e tomamos ela por inteiro, é que nós realmente podemos reconhecer e tomar o nosso lugar assim como ele é. E é nesse momento, então, que nos sentimos como águas tranquilas, pacificadas, cristalinas, cheia de vida, cheia de paz e bem posicionada. Mas existem outros elementos que nós também precisamos refletir um pouco, que é essa hierarquia, esse degrau que existe entre nós e nossos pais. E se esse degrau ele não for respeitado, haverá muito sofrimento. Confúcio era um filósofo chinês, há milhares de anos, ele já dizia que quando o pai é pai, mãe é mãe e filho é filho, nós temos uma família equilibrada. Qualquer coisa diferente disso, nós temos uma família desequilibrada. Muito bem, e quando é que nós desequilibramos essa hierarquia? Nós desrespeitamos esse degrau. Esse degrau o que significa? Que diante dos nossos pais, não importa que se nós não os conhecemos, não importa se os nossos pais já faleceram, se eles estão velhinhos, não importa. Nós sempre seremos pequenos diante dos nossos pais e os nossos pais sempre serão grandes. O que significa isso? A hierarquia dentro da família ela é quebrada quando diante de uma briga de casal, por exemplo, a criança ela sente a necessidade de se posicionar do lado daquele que ela considera o mais fraco, ou por algum outro motivo ela se posiciona do lado da pessoa que ela acha que tem a razão. Então, nesse momento, os pais brigarem, às vezes até cenas difíceis da família, ela não seria tão nociva para um filho, para um pequeno, quanto o nocivo que é o posicionamento dessa criança, não como pequeno, mas grande no meio desse casal, se posicionando do lado de um, como se diz, a favor de um, contra o outro. Nesse momento que a criança no pequeno faz isso, ele deixa de ser pequeno e passa a ser grande. Então, às vezes, os pais eles se separam e a criança fica com um dos cônjuges e aquele fala mal do outro, que é um crime hoje no Brasil, que é a alienação parental. E nesse momento se causa uma quebra dentro da pessoa, porque quando a gente entende
a grandeza que é a vida, seja ela da maneira como ela chegou para nós, e a gente toma essa vida inteiramente, a gente entende que nós somos metade papai, metade mamãe. E não há como fugir dessa verdade. Nós somos metade papai e metade mamãe. E não há como fugir dessa verdade. E nesse momento que nós favorecemos um a despeito do outro, é como se nós validássemos dentro de nós a metade daquele um. E nós desvalorizássemos dentro de nós a nossa metade que pertence ao outro. Então, digamos que a mãe, ela é uma mãe com um pai alcoólatra que bate nela, bate nas crianças, e ela realmente está coberta de razão e existe muito sofrimento dentro dessa família, e os filhos se posicionam ao lado dela. No momento que eles se posicionam do lado dela e no coração deles se parte alguma coisa com relação ao pai, parte um julgamento com relação ao pai, eles deixam de ser inteiros naquele momento. E o pior, que às vezes a gente não acredita, tem muita gente que não acredita no amor, mas o amor da família é um amor tão intenso, é um amor tão grande, que o que ocorre muitas vezes não é falta de amor, é que o amor ele não pode ser expressado abertamente. E o perigo acontece justamente aí, quando o amor ele é velado, ele é escondido, ele é colocado debaixo do tapete. Então um filho que tem um pai que bate na mãe, que bate nos filhos, que bebe muito, que gasta o dinheiro da família e se posiciona do lado da mãe, ele nesse momento ele se torna grande. E nesse momento ele deixa o papel, o lugar dele de filho para ocupar o lugar de parceiro da mãe. Nesse momento ele ganhou uma mulher e na vida dele, se ele continuar com esse posicionamento, nunca ele estará verdadeiramente disponível para um outro relacionamento com uma outra mulher, porque não existe mulher no planeta que seja páreo para a mãe dele. Então é aquele homem que parece que ele está no relacionamento, mas ele não está. Pode até haver outros motivos para ele ter se posicionado do lado da mãe, mas o fato é que ele se posicionou. E dessa forma ele nunca está verdadeiramente, inteiramente disponível para a família dele. Então, enquanto ele não encontrar o lugar dele dentro da família dele, ele não vai encontrar o lugar dele nem dentro de um relacionamento. Né? Então esse homem ele precisa se posicionar, ele precisa fazer um movimento de retorno, ele precisa ser pequeno diante dessa situação, ele precisa abrir mão do julgamento do pai e acolher o pai. E muitas vezes esse filho desse pai alcoólatra que bate na mulher, muitas vezes ele sente o quê? Ele sente que para ele amar o pai abertamente ele não pode, porque se ele fizesse isso ele estaria traindo a mãe dele. Então, como ele faz? Ele cresce, ele se posiciona do lado da mãe, mas instintivamente ele se casa e ele vai bater na esposa e beber como pai. É como se no íntimo dele ele amasse o pai ocultamente, veladamente. Querido papai, já que eu não pude amá-lo de modo aberto, eu faço agora honrando o Senhor através daquelas características que o descrevem melhor, que é através da bebida e através da violência. Então isso é uma consequência muito, muito séria da falta de posicionamento. Aos nossos pais, então, o que cabe é um não julgamento. Há um não julgamento da vida deles como ela é, porque eles já são adultos, eles têm o direito de viver a vida deles como eles quiserem, mas você precisa tomar a sua vida da forma como ela foi presenteada a você. Você a toma integralmente e o único sentimento que é possível aí, porque não há como retribuir a vida à altura, é um sentimento de gratidão. É claro, cuidar dos pais, respeitá-los, honrá-los, é honrar o pai, é agradecer o pai, mas nunca retribuir na mesma altura. No máximo, como eu já falei, passar a vida para frente ou fazer um grande trabalho, um trabalho que honre os seus pais, fazendo um trabalho para outras pessoas, colaborando com outras pessoas. Muito bem, existe também
o dar e tomar, o equilíbrio das trocas. E esse equilíbrio ele pode ser desequilibrado, por exemplo, numa outra situação familiar, onde o pai ele falece, né? E o filho mais velho de uma família grande de filhos, ele acaba tomando o lugar desse pai. Apesar dele fazer isso por puro amor, respeitar, amar o pai, mas por conta das circunstâncias, ele acaba quebrando a lei hierárquica. E quando ele sobe um degrau, mesmo sendo por muito amor, ele ainda assim vai sofrer as consequências. O fato dele estar ocupando um lugar que não é dele vai trazer prejuízo para ele e para toda a família. E o que às vezes acontece, e pode você conhecer algum caso assim, que o filho mais velho, ele cuidou de todos os outros como se fosse um pai, como se fosse um provedor, e aí algum dos irmãos pega e dá uma punhalada nas costas. Aquele que mais recebeu justamente aquele que é o chamado ingrato, que dá uma facada nas costas. O que acontece é que houve um equilíbrio entre o dar e o tomar. Na vida, a gente precisa entrar no jogo das trocas. Quem não entra no jogo das trocas, não entra no jogo da vida. Então, o irmão mais velho que quer ajudar os irmãos mais novos, ele ajuda o subsequente, mas ele também dá oportunidade para aquele irmão mais novo fazer algo para ele, para que haja o equilíbrio entre o dar e o tomar. Paulo já dizia na Bíblia que há maior prazer em dar do que receber, é melhor ser credor do que devedor, não é mesmo? No entanto, quando a gente faz esse processo, que a gente só doa e não permite que haja troca, não permite que o outro faça algo por nós, nós tiramos algo do outro que é muito mais importante, que é a dignidade. Então o outro talvez ele não consiga nem entender por que ele tem tanta raiva de quem deu tanto. Mas o que acontece é que existe um degrau, vai se criando um degrau tão grande entre aquele que doou mais e aquele que recebeu mais, que quem recebeu a mais fica com uma dívida tão grande que é uma dívida impagável e perde a dignidade. E daí nasce o sentimento da ingratidão. Uma outra questão também que acontece dentro da família, e é uma questão às vezes delicada, é uma questão que às vezes é um segredo, ou às vezes é até uma questão ignorada, é que todos os pertencentes à família têm o direito de pertencer. Então todas as pessoas, a família, ela não tolera exclusão. Se houver alguma exclusão em algum momento, alguém vai chorar a dor daquela exclusão. Então, uma exclusão que acontece com alguma frequência é a exclusão através dos abortos. Não importa se o aborto foi natural ou um aborto espontâneo. O fato é que aquela pessoa ela foi concebida. E se ela foi concebida, ela merece um lugar no coração, ela merece um lugar dentro daquela família. Então imagine você, uma mãe que teve 3 abortos, vamos supor, espontâneos, nasceu um 4º filho. Se o 4º filho, ele não souber que houveram 3 crianças antes dele, 3 filhos antes dele, e que ele realmente tem 3 irmãos, que a mãe tem um lugar para esses 3 irmãos no coração dela, a criança tem o direito de saber que ela tem 3 irmãos e dar um lugar no coração dela para esses 3 irmãos. Se isso acontece, se existe um lugar, um bom lugar para essas crianças nos corações dessa família, tudo está em perfeita ordem. Mas o que acontece é que normalmente não existe esse lugar. Eles são excluídos da família, é como se eles nunca existissem. E às vezes isso causa desequilíbrios na alma. Então essa criança que foi o 4º filho, às vezes ele se posiciona no lugar de um dos filhos abortados. E esse posicionamento é como se ele se posicionasse em cima de um túmulo, de uma pessoa que já morreu. E ele se comporta como um morto-vivo. E talvez ele tenha uma depressão aí a vida inteira e nunca descubra a causa. E ele está lá, se posicionando em cima de um lugar que não é dele. É como se ele não conseguisse tomar a vida dele por inteiro, porque existiram outros, a vida dele custou a vida de outros. Então ele sente aquele peso, aquela culpa que ele nem sabe de onde é.
E nesse caso fica ainda mais difícil a pessoa se posicionar, encontrar um bom lugar no mundo para ela. Esse exemplo em especial, ele ajuda a gente a entender algo interessante a respeito da consciência. Segundo Bert Hellinger, a consciência não é a voz de Deus. A consciência, ela serve à família, ao nosso direito de pertencimento a uma família. Então, todas as vezes que nós colocamos em risco o nosso pertencimento à nossa família, nós nos sentimos com a consciência pesada. E todas as vezes que nós fazemos algo em concordância com o pertencimento à nossa família, nós nos sentimos com a consciência leve. Então imagine você, se a sua família toda fosse doente, todas tivessem algum problema grave de saúde e apenas você saudável, você ficaria com a consciência leve ou com a consciência pesada? Imagine você, se toda a sua família fosse pobre, passasse necessidade, você milionário, você se sentiria com a consciência leve ou com a consciência pesada? Então é por isso que acontece esse movimento de consciência dentro da família. Estes então foram alguns exemplos de como a quebra de uma dessas leis do amor, que é a lei do pertencimento, a lei das trocas, que é o do dar e tomar, e a lei da hierarquia. Essas leis, elas foram observadas por um psicólogo e filósofo alemão chamado Bert Hellinger. E ele colocou essas leis dessa forma e ele trabalha essas leis através de uma terapia chamada constelação familiar, na qual eu trabalho. E para entender o efeito da constelação familiar, eu vou dar um exemplo, porque no momento que nós tomamos o nosso lugar na nossa família, do jeito que ele é, da maneira como ele é, algo acontece, há um reposicionamento da nossa parte e as outras pessoas também são obrigadas a se reposicionar. E para você entender melhor isso, eu vou dar um exemplo. Imagine você uma grande jangada num mar ou num lago de águas calmas e tranquilas. Imagine colocar nessa jangada todas as pessoas da sua família. Então, imagine você se reposicionando, encontrando o seu lugar, tomando o lugar que é seu, da maneira como ele é, do jeito que ele é. No momento que você se reposiciona dentro da jangada, a jangada se desequilibra. E para que ela se mantenha equilibrada, todos os outros membros da família são obrigados a se reposicionar. Então é um efeito muito bonito, porque é algo que acontece dentro do coração. E talvez você esteja curioso, se você desejar fazer uma constelação, estou à disposição. Eu disponibilizei aí o meu site, você pode entrar em contato, pode fazer perguntas, mas eu gostaria de fazer algo mais. E agora eu convido você a fazer uma pequena meditação, uma reflexão sobre tudo isso que nós conversamos e ajudar você a tomar o seu lugar, esse lugar tão precioso, esse lugar tão confortável, que é esse lugar que é seu, que é o seu direito de pertencer à sua família. Muito bem, convido você a fechar os olhos e respirar profundamente 3 vezes. Respire profundamente. Prolongue a sua inspiração, prolongue a sua expiração 3 vezes. E mantendo os olhos fechados, você vai se recolher a seu centro. Você vai se enxergar agora diante dos seus pais como uma criança. Você vai se enxergar como uma criança pequena. Você vai se enxergar pequeno diante dos seus pais, que são grandes, olhando de baixo para cima, como uma pequena criança olha para os seus pais,
olhando com a mesma devoção que as crianças pequenas olham para os seus pais, com aqueles olhos grandes e cheios de amor. E se você, por algum motivo, não conheceu os seus pais, você nesse momento pode trazê-los à sua imagem, porque eles estão sim, eles estão dentro de você. Você é metade papai e metade mamãe. Então você pode trazê-los por inteiro dentro de você. Imagine seus pais da maneira como for. Você não precisa conhecê-los, nem conhecê-los por foto para conseguir fazer esse exercício. Imagine, se coloque diante deles como uma criança pequena. Você tem o direito de pertencer a essa família. A vida chegou através desses pais a você. E você vai olhar para esses pais com aquela entrega que uma criança pequena se entrega, se olhando vividamente para o papai e para a mamãe. Você vai regredir a esse amor infantil, a esse amor puro, a esse amor doce. Olhe para os seus pais e veja atrás deles também os pais deles, os seus avós, depois os tataravós e assim por diante. Uma cadeia infinita, e perceba que a vida chegou para você através de todos eles. Através de todas essas gerações, a vida veio fluindo até os nossos pais e através deles até você. É a mesma vida. Todos aqueles que a acolheram e a transmitiram fizeram-na no bem. Ninguém pode acrescentar algo e ninguém pode tirar algo. A vida flui em sua plenitude através de todas essas gerações. Para a nossa vida não faz diferença como foi cada qual individualmente, se foram bons ou maus, prestigiados ou depreciados. A serviço da vida, todos foram igualmente bons. Assim, a vida chegou a seu papai e a sua mamãe, e através deles chegou até você. Agora você vai abrir o seu coração e abrir a sua alma à plenitude, à grandeza da vida que chegou até você. E você vai olhar para os seus pais e dizer: gratidão, querido papai, querida mamãe. Eu tomo a minha vida em plenitude de vocês. Eu tomo toda a minha vida pelo preço total que ela custou a vocês e a mim. Eu sustento a minha vida e honro a minha vida por vocês. E da mesma forma, eu transmito em plenitude aos meus filhos, caso eu os tenha, ou se não os tiver, eu transmito a plenitude desta vida através do meu trabalho, através do meu serviço à vida. E assim a vida pode fluir abertamente e livremente através de todos nós, através de vocês, querido papai, querida mamãe, e através de mim. E assim a vida pode seguir o seu curso. E justamente por fluir através de nós é que nos encontramos unidos à vida profundamente. E assim a vida como o amor pode fluir livremente. E é com a intenção de deixar esse amor sair do escuro, sair debaixo do tapete, mostrar esse amor abertamente e não mais veladamente, que vem todo esse trabalho da constelação familiar que já estou desenvolvendo há algum tempo, e eu tenho disponibilizado esse trabalho online. Basta você entrar no site, conhecer como funciona, se quiser, fique à vontade, envie perguntas, terei o maior prazer e maior satisfação
em responder. E parabéns a você por estar participando desse evento. Tenho certeza que será muito proveitoso. E gratidão.